Aquilo que deveria ser uma celebração em família se transformou em um verdadeiro ringue quando a sogra decidiu humilhar a nora na frente de todos os convidados. Ela achava que poderia esmagar a autoestima da jovem impunemente, mas subestimou um detalhe crucial: a nora não era do tipo que se deixava pisotear. Quando as palavras ofensivas ecoaram pelo salão, ela não hesitou. Com voz firme e um sorriso irônico, respondeu: se eu sou tão imoral quanto diz, então vamos compartilhar com todos aqui como você conquistou seu filho tão exemplares. Afinal, a árvore não cai longe da raiz, não é mesmo? A cena na cozinha da casa de Eleonora Vladimirovna era um retrato vivo de uma guerra silenciosa. Enquanto Lia servia a sopa com mãos trêmulas, os olhos da sogra a esquadrinhavam como um juiz implacável. Mais uma vez salgada demais, e essa quantidade de cenoura? Machin não gosta, declarou Eleonora, como se fosse a autoridade máxima em preferências culinárias. O marido, um homem de 34 anos com a barriga já marcando presença, limitou-se a um grunhido distraído, os dedos deslizando pela tela do celular. Há muito ele havia adotado a estratégia da neutralidade, melhor não se meter entre duas mulheres em conflito. Ele nunca reclamou, murmurou Lia, os nós dos dedos brancos de tão apertados debaixo da mesa. Claro que não, retrucou a sogra com um sorriso condescendente. Eu o criei durante 34 anos. Conheço cada detalhe do que ele gosta ou não. Não preciso que uma recém-chegada me ensine. 5 anos de casamento, e Lia ainda se sentia uma intrusa, obrigada a provar diariamente que merecia estar ao lado daquele homem que a sogra tratava como um troféu. O pequeno Arthur derrubou o copo de suco, e antes que Lia pudesse reagir, Eleonora já estava lá, enxugando a bagunça com um ar de superioridade. Coitadinho, a mamãe não está prestando atenção, comentou, enquanto os olhos lançavam farpas na direção da nora. Lia engoliu em seco. Lembrou-se da primeira vez que pisou naquele apartamento, quando Eleonora a recebeu com um bolo de repolho caseiro e um sorriso caloroso. Que moça encantadora, dissera na época. Mas assim que o anel foi colocado no dedo, tudo mudou. Primeiro vieram os aconselhos, como passar as camisas, qual detergente usar, a temperatura ideal para esquentar as almôndegas. Depois, os conselhos se transformaram em críticas, e as críticas em um rosário diário de defeitos. Lia demorou, mas entendeu. Para a sogra, ela não era a esposa do filho amado, e sim uma usurpadora que havia roubado seu menino. Vou trocar de roupa e levar o Arthur para dar uma volta, anunciou Lia, secando as mãos no pano de prato. Com esse vento? Eleonora ergueu as sobrancelhas. Está fazendo 1 grau, sem vento nenhum, rebateu Lia. Só até o parquinho e voltamos. A sogra virou-se para o filho, como se buscasse um aliado. Machin, ele acabou de se recuperar de um resfriado. Para que arriscar? O marido, finalmente tirando os olhos da tela, olhou para as duas com cansaço. Talvez ela tenha razão. Melhor ficar em casa. Lia fechou os olhos por um instante. Sempre a mesma história, mais fácil ceder do que confrontar, mais fácil calar do que exigir respeito. Tudo bem, concordou, a voz sumindo na garganta. Eleonora sorriu, vitoriosa, e chamou o neto. Venha, meu sol. A vovó vai colocar um desenho enquanto a mamãe descansa. Quando engravidou, Lia imaginou que o neto seria um elo entre elas. Enganou-se. A batalha apenas se intensificou. Agora, Eleonora não lutava apenas pelo controle sobre o filho, mas também pela criação do neto. Por que você comprou essas fraldas? Perguntava, examinando a embalagem com desdém. Cheias de químicas. Vi uma reportagem sobre isso. Devia ter pegado essas ecológicas. O pediatra recomendou essas. As outras davam alergia no Arthur, explicava Lia. Médicos hoje em dia só pensam em dinheiro, desdenhava a sogra. Eu sei o que é melhor para o meu neto. Eleonora aparecia sem avisar, relavava as roupinhas do bebê com o sabão certo, rearranjava os móveis do quarto para melhorar a energia, alterava os horários das mamadeiras porque a criança estava passando fome. E toda vez que Lia tentava protestar, Machin suspirava e repetia o mesmo discurso: deixa pra lá. Ela só quer ajudar. Tem mais experiência. À noite, quando Arthur já dormia e Eleonora finalmente se retirava para o apartamento ao lado, Lia sentou-se à frente do marido e encarou: precisamos conversar. Machin levantou os olhos do tablet com um suspiro pesado.
De novo sobre a minha mãe? Sim, Machim. De novo sobre sua mãe. Não aguento mais. Todo dia é como caminhar sobre ovos. Ela critica tudo, minha comida, minhas roupas, minha forma de falar, meu jeito de criar nosso filho. Isso não é cuidado, é controle. É humilhação. Por que você nunca me defende? Ele afastou o tablet e esfregou a testa. Lia, você está exagerando. Ela só se preocupa. Ignora. Ignorar? A voz de Lia falhou. Há 5 anos eu ignoro. E sabe o que ganhei? A sensação de que sou uma estranha na minha própria família. Que sua mãe tem mais direitos sobre você e sobre o Arthur do que eu. O que você quer que eu faça? Proíba ela de vir? É minha mãe, Lia. Não peço para proibir. Peço que estabeleça limites. Que explique que ela não pode interferir nas nossas decisões, não pode me menosprezar o tempo todo, não pode minar minha autoridade na frente do Arthur. Machim levantou-se e andou de um lado para outro. Você está sendo muito sensível. Ela sempre foi assim, um pouco dominante, mas tem boas intenções. Boas intenções para você, não para mim, murmurou Lia. E não é um pouco dominante. É tóxica. É manipuladora. E se você não enxerga isso, então faz parte do problema. Agora são acusações? Ele retrucou, irritado. Só aguenta mais um pouco, tá? Ela não é mais nova, não tem mais ninguém além de nós. É tão difícil assim? Lia olhou para ele, sentindo as palavras presas na garganta. Como explicar que cada comentário ácido, cada olhar de desdém, cada crítica velada era como uma faca que ia cavando seu lugar dentro dela, deixando cicatrizes invisíveis? O aniversário do Arthur está chegando, disse, mudando de assunto. 3 anos. Quero fazer uma festinha pequena, só nós e alguns amigos com crianças. Boa ideia, concordou Machim, aliviado por sair do tema. Minha mãe vai adorar. Ela já falou em fazer um bolo. Lia cerrou os punhos, sentindo o peso de mais uma batalha perdida. Claro que Leonora Vladimirovna já tinha tudo planejado. Os convidados, o cardápio, cada detalhe minúsculo que Lia nem sequer fora consultada. Bom, disse ela, sentindo algo dentro de si estalar como vidro sob pressão. Que seja do jeito de vocês. Aquela noite, Lia passou horas acordada, os olhos fixos no teto, revirando na memória a mulher que um dia fora, independente, segura de si, uma profissional de marketing com um futuro promissor. Como havia se transformado naquela sombra pálida, refém dos caprichos de uma sogra que governava sua casa como um feudo? E Machim. Machim, que durante o namoro parecia tão forte, tão protetor, revelara-se apenas mais um filho obediente, incapaz de erguer a voz em defesa da própria família. Ao lado dela, o marido respirava fundo, adormecido. Na sala ao lado, Arthur resmungava sonhos infantis, o único raio de luz genuína em sua vida. Por ele, ela sorria. Por ele, engolia o orgulho. Por ele, se curvava. Mas até quando? Que lição estava dando ao filho, permitindo que a tratassem como um tapete a ser pisoteado? Algo precisa mudar, pensou, virando-se de lado com um suspiro pesado. Ou eu simplesmente deixarei de existir. Ela não sabia que o destino já tecia os fios de uma oportunidade. Uma chance de virar o jogo, que chegaria mais cedo do que imaginava, no próprio aniversário de seu pequeno. O telefone tocou cedo demais. Lia, com a primeira xícara de café ainda quente nas mãos, franziu o senho ao ver o número na tela. Lidotka, já está acordada? A voz de Eleonora Vladimirovna soava irritantemente animada para aquelas horas. Decidi vir mais cedo ajudar com os preparativos. Já estou saindo de casa. Nós combinamos às 12 horas, Lia tentou manter a calma, apertando o celular com força. Agora são só 8 da manhã. Ah, mas como você ia dar conta de tudo tão tarde? A sogra riu, como se a pergunta fosse absurda. Os convidados chegam às 14 horas, e ainda nem começamos. Já preparei a massa dos pirojki, só falta fritar. Lia fechou os olhos, contando até 5 para não gritar. Não estávamos planejando pirojki. Pedimos pizzas e sanduíches para as crianças.
Pizzas? O tom de Eleonora Vladimirovna subiu, incrédulo. Isso é coisa séria? Adultos vão estar presentes, e você quer servir fast food? Não, não, eu trago tudo, não se preocupe. A ligação terminou antes que Lia pudesse protestar. Ela deixou o telefone cair sobre a mesa com um gemido. O dia prometia ser uma prova de fogo. Machin apareceu na cozinha, cabelos despenteados, vestindo apenas a calça do pijama. Quem ligou tão cedo? Bocejou, estendendo a mão para a cafeteira. Sua mãe, respondeu Lia, com um sorriso forçado. Já está a caminho. Com um pirojki. Às 8 da manhã? Ele ergueu as sobrancelhas. A festa é às 14 horas. Exatamente. Lia suspirou, decidida. Não ia deixar que tudo escapasse de suas mãos novamente. Machin resmungou algo incompreensível enquanto servia o café. Bom, mais mãos para ajudar, mais rápido fica pronto. Lia não discutiu. Já entenderá que o dia não seria dela. 40 minutos depois, Eleonora Vladimirovna chegou carregada de sacolas, seguida por um taxista que trazia uma caixa com um bolo monumental. E os dinossauros? Perguntou Lia, observando a decoração de carros de corrida em creme pastel. Ah, imagine só! A sogra abriu os braços, teatral. A confeitaria confundiu o pedido. Mas olha que sorte, esses carrinhos ficaram tão mais bonitos. O Arthur vai adorar, você vai ver. Lia pressionou os lábios. Sabia muito bem que não havia confusão alguma. Era apenas mais uma vez em que seus desejos eram ignorados. Onde está meu aniversariante? Eleonora Vladimirovna tirou o casaco, já se dirigindo à sala. A vovó trouxe um presentinho. Arthur, ouvindo a voz conhecida, saiu correndo do quarto, abraçado ao seu tiranossauro de plástico, o presente que Lia lhe dera pela manhã. Uau! Ele gritou, os olhos brilhando ao ver a enorme máquina de bombeiros com escada e luzes piscantes que a avó retirara da sacola. O dinossauro foi jogado de lado em um segundo. Lia captou o olhar triunfante de Eleonora Vladimirovna e sentiu o peito arder. Até aquele pequeno momento, o primeiro presente do dia fora roubado. Obrigada, murmurou entre dentes, a palavra soando como veneno. Muito generoso. Para o meu neto, nada é demais, sorriu a sogra, afagando a cabeça de Arthur. Vem, queridinho, a vovó vai te dar um bolinho delicioso. Ele já tomou café da manhã, objetou Lia. E daí? Um bolinho não faz mal, rebateu Eleonora Vladimirovna, já levando o menino pela mão. E você, Lidotka, aproveita para arrumar essa poeira nos móveis. O que os convidados vão pensar? As horas seguintes foram um pesadelo em câmera lenta. A sogra comandava, criticava, refazia tudo ao seu gosto. As guirlandas de dinossauros que Lia pendurara na véspera foram substituídas por esferas azuis e prateadas, mais elegantes. Os pratos descartáveis com desenhos infantis deram lugar à louça de porcelana, porque é mais civilizado. A playlist com as músicas favoritas de Arthur foi trocada por algo decente. Ao meio-dia, Machin finalmente emergiu do quarto, vestido com uma camisa social e calça social. Uau, assobiou, olhando a sala transformada. Vocês capricharam. Sua mãe caprichou, corrigiu Lia, passando por ele com uma pilha de pratos. Das minhas ideias, não sobrou nada. Machin passou um braço em seus ombros. Não fique assim. O importante é que o Arthur se divirta. Ela apenas suspirou. Sentia-se uma estranha na festa do próprio filho. Às 13 horas, chegaram os primeiros convidados, os pais de Lia. Em seguida, amigos da família com crianças. O apartamento encheu-se de risadas, conversas, o barulho de talheres. Eleonora Vladimirovna, vestida em um tailleur bordô impecável, circulava entre os grupos, servindo drinks, oferecendo petiscos, colhendo elogios pela organização impecável. Lia, invisível, cumpria o papel de serviçal, levava bandejas, recolhia copos sujos, impedia que as crianças derrubassem algo no auge da empolgação. Ninguém parecia notar seu cansaço. Nem mesmo sua própria mãe, que após uma tentativa inicial de ajuda, rendera-se ao charme de Eleonora Vladimirovna e agora discutia entusiasmada os benefícios do tricô. Às 14 horas, o apartamento era um formigueiro humano.
30 pessoas, adultos e crianças, mal cabiam no espaço da sala. O ar estava pesado, o calor, sufocante. Arthur, inicialmente eufórico com a atenção e os presentes, começou a ficar irritadiço. Demasiadas emoções para um menino de 3 anos. Talvez a gente o deite para dormir um pouco, sugeriu Lia Machine, notando como o filho esfregava os olhos, sonolento. No meio da festa? Ele parecia surpreso. Mamãe ficou chateada da última vez. Ela preparou jogos. Que se dane os jogos, explodiu Lia, sem conseguir se conter. Nosso filho está exausto. Mas era tarde. Eleonora Vladimirovna já batia palmas, reunindo as crianças para mais uma brincadeira. Arthur, arrastado pelo entusiasmo geral, esqueceu por um instante seu cansaço. Foi quando a campainha tocou. Na porta, estava Natália, sua melhor amiga, com um pequeno embrulho nas mãos. Oi, amiga, sorriu, abraçando Lia com força. Que multidão! Quase não consegui estacionar. Natasha. Lia sentiu os olhos ardendo. Pela primeira vez naquele dia, respirou aliviada. Enfim, uma aliada verdadeira havia chegado, alguém que, sem sombra de dúvida, estaria ao seu lado. Como é bom te ver, sussurrou Lia, enquanto os olhos se encheram de lágrimas contidas. Você parece exausta, Natália respondeu em voz baixa, tirando o casaco com um gesto rápido. Exausta é pouco, Lia riu sem alegria. Sua sogra está insuportável. Insuportável nem começa a descrever, corrigiu-se, baixando ainda mais a voz. Esse aniversário parece mais um espetáculo dela do que uma festa para o Arthur. Eleonora Vladimirovna, percebendo a nova convidada, aproximou-se com um sorriso calculado, daqueles que só quem a conhecia de verdade sabia distinguir da sinceridade. Boa tarde. Você deve ser amiga da Lidinha, disse, estendendo a mão com uma elegância que soava como ordem. Entre, fique à vontade. Lidinha, por que está parada aí? Ofereça algo para Natália beber. Obrigada, eu mesma me sirvo, cortou Lia, com uma frieza que surpreendeu até a si própria. Natasha, vem, vou te apresentar ao aniversariante. O próximo hora transcorreu em uma calma relativa, ou, pelo menos, na ilusão dela. Natália, com a habilidade de quem já lidara com mães dominadoras, desviou a atenção de Eleonora com perguntas sobre receitas e conservas caseiras, enquanto Lia, pela primeira vez naquele dia, conseguia respirar. Brincou com Arthur, que, visivelmente entediado entre crianças estranhas, se animou ao vê-la livre das obrigações impostas pela avó. Mas a trégua duraria pouco. Às 4 em ponto, chegou a hora do bolo. Eleonora Vladimirovna entrou na sala com sua criação cremosa, decorada com 3 velinhas, e a depositou sobre a mesa com a solenidade de uma rainha apresentando seu cetro. Agora, todos juntos, comandou, erguendo as mãos como uma regente. Parabéns a você! Os convidados entoaram a canção, enquanto Arthur, ao lado do bolo, sorria constrangido. Máximo filmava tudo pelo celular, incentivando o filho com gestos exagerados. Lia permanecia à margem, esforçando-se para moldar no rosto uma expressão que não fosse de pura amargura. Faça um pedido e assopre as velhinhas, meu sol. Eleonora inclinou-se sobre o neto, a voz melosa como xarope envenenado. Arthur encheu os pulmões e soprou com toda a força que seus 3 anos permitiam. Uma velhinha apagou. 2 continuaram acesas. Mais uma vez, meu anjo, incentivou a avó, antes de, com um gesto rápido, apagar as restantes ela mesma. Os convidados aplaudiram. Arthur riu, encantado. E algo dentro de Lia se partiu de vez. Até isso. Até o simples gesto de soprar as velhinhas no primeiro aniversário consciente do filho, Eleonora Vladimirovna havia roubado. Lia, o que foi? Venha cá, vamos tirar fotos com o bolo, chamou Máximo, como se nada tivesse acontecido. Ela obedeceu automaticamente, esticando os lábios em um sorriso que doía. A sogra, é claro, posicionou-se ao lado do neto, empurrando a nora para a beirada da foto, quase fora do enquadramento. Agora vou cortar o bolo, anunciou Eleonora, pegando a faca com a autoridade de quem sempre decide tudo. O primeiro pedaço, o mais bonito, com o carrinho de brinquedo, é para o Arthurzinho. Depois do bolo, o caos recomeçou. Crianças hiperativas de açúcar corriam pela casa como furacões em miniatura.
Os adultos se dividiram em grupinhos, comentando as últimas fofocas. Arthur, revigorado pela dose extra de doce, exibia seus novos brinquedos para os amiguinhos. Lia, escapando para a cozinha em busca de mais guardanapos, encostou-se na geladeira e fechou os olhos. A cabeça latejava, o barulho era insuportável, e a sensação de que estava prestes a desmoronar crescia a cada segundo. Ei, amiga! A voz de Natália a fez abrir os olhos. Que tal um pouco de ar? Você está com a cara de quem vai desmaiar a qualquer momento. Não posso me ausentar, Lia respondeu, esgotada. Ela vai notar e armar um escândalo. Que se dane, Natália descartou com um gesto. 1 minuto de ar fresco, e você volta a ser humana. Vamos para a varanda, lá é silencioso, ninguém vai incomodar. Lia hesitou. Por um lado, precisava desesperadamente daquele intervalo. Por outro, sabia que Eleonora não perderia a chance de comentar sua fuga. Sabe de uma coisa, decidiu, endireitando os ombros. Vamos. Pior do que está não fica. Elas deslizaram para a varanda, fechando a porta com cuidado. O ar de outubro era fresco, quase cortante, e Lia inspirou fundo, sentindo a tensão se dissipar aos poucos. Deus, como eu estou cansada, confessou, apoiando-se na grade. Isso não é um aniversário, é uma farsa. Sua sogra é uma ditadora, Natália balançou a cabeça. Como você aguenta? Eu já teria explodido há anos. 5 anos de prática, Lia riu amargo. No começo, eu tentava agradá-la. Fazia suas comidas favoritas, pedia conselhos, ouvia histórias de como Máximo era um menino perfeito. Achava que, se fosse doce o suficiente, ela me aceitaria. E até entendi que nunca aceitaria. Porque, para ela, eu roubei o filho. E o Máximo, Lia suspirou. Ele vê, sim. Mas prefere não se meter. Mãe é assim mesmo, você exagera, ela não faz por mal? Sempre a mesma desculpa esfarrapada. Natália abanou a cabeça, incrédula. E aqueles documentos que você encontrou? Vai usar? Lia olhou para as próprias mãos, torcendo-as sem perceber. Não sei. É como uma bomba nuclear, assusta só de pensar em detonar, mas às vezes acho que é a única maneira de colocá-la no lugar. Ficaram ali, saboreando o silêncio e o ar puro, sem notar o tempo passar. 15 minutos viraram 20. Até que a porta da varanda se abriu de repente. Eleonora Vladimirovna estava ali, o rosto uma máscara de gelo. Aqui estão, disse, a voz gélida como uma lâmina. Andávamos à sua procura. Os convidados estão preocupados, cadê a mãe do aniversariante? Só saímos para tomar um ar, Lia respondeu, forçando a calma. Literalmente 1 minuto. 1 minuto? A sogra olhou ostentativamente para o relógio. Já faz 20 que sumiram. O Arthurzinho pergunta, onde está a mamãe? E a mamãe, claro, prefere a companhia da amiga à do próprio filho. Eleonora Vladimirovna, Natália interveio, a voz firme, a Lia só precisava descansar um pouco. Ela está de pé o dia todo, correndo para tudo. E quem não está, rebateu a sogra, cortante. Eu também não parei desde cedo, mas não fujo dos convidados. Ninguém fugiu, Lia disse, exausta. Já estamos voltando. Não precisa, Eleonora cortou, seca. Como sempre, eu me virei sozinha. Virou as costas e foi embora, deixando a porta aberta. O ar frio da varanda invadiu a sala. Que bruxa, Natália sibilou. Como ela ousa falar com você desse jeito? Lia não respondeu. Dentro dela, uma onda de fúria gelada subia, varrendo os últimos vestígios de medo e incerteza. Vamos, disse, erguendo o queixo. Chega de me esconder. Mãe? A voz de Machim quebrou o silêncio, rouca de incredulidade. O que diabos você está dizendo? Mas Lídia já estava em movimento. Devagar, como se flutuasse em um sonho, ela se aproximou da mesa, serviu-se de um cálice de vinho e tomou um gole longo demais antes de se virar para Eleonora. Sua voz era baixa, mas cada sílaba cortava o ar como uma lâmina. É fascinante ouvir lições de moral de uma mulher que teve um filho do amante e obrigou o marido oficial a criá-lo como seu.
O rosto de Eleonora esbranquiçou como giz. O copo em sua mão tremulou, derramando champanhe sobre o vestido de seda. Que absurdo você está inventando! Sibilou, os lábios torcidos em um esgar de desdém. Lídia sorriu. Fria. Calculada. Estou falando, Eleonora Vladimirovna, que enquanto você me ensina a ser uma esposa exemplar e uma mãe dedicada, seu próprio histórico deixa muito a desejar. O silêncio que se abateu sobre a sala era tão denso que dava para ouvir a respiração entrecortada das crianças, agora imóveis, como se pressentissem a tempestade. Lida, Machim começou, advertência na voz, mas ela levantou a mão, cortando-o sem cerimônia. Não, querido. Chegou a hora da verdade. Seus olhos não deixavam Eleonora. Sua mãe me humilhou por anos. Chamou-me de inadequada, de negligente, insinuou que eu era uma qualquer. A palavra soou como um tapa. Mas sabe o que é pior que a hipocrisia? É a hipocrisia sem limites. Ela colocou o cálice na mesa com o estalo seco e tirou do bolso um maço de papéis dobrados em 4. Encontrei isso no baú velho do armário de despejo. Desdobrou-os com calma deliberada. Leitura bastante reveladora. Especialmente as cartas de um certo Georgi, que enviava dinheiro regularmente para manter o menino e implorava para ver o filho. Machim ficou paralisado, o olhar saltando entre a esposa e a mãe, como se tentasse reconciliar duas realidades que nunca deveriam se encontrar. Mãe, do que ela está falando? Eleonora engoliu em seco, os dedos crispados na saia. Isso é uma farsa grotesca. Lídia claramente perdeu o juízo. Farsa? Lídia retirou uma fotografia da pilha. Então isto aqui também é invenção? Segurou a imagem para que todos vissem, Eleonora, jovem, rindo com um homem que não era Arcade em 1988. E outra, em Sochi, 1989, com um certo Georgi. Coincidentemente, 9 meses antes do nascimento do Machim. Os convidados contiveram a respiração. Alguns desviaram o olhar, envergonhados por testemunhar aquele desmoronamento. Outros, ávidos, absorviam cada palavra como veneno doce. E o melhor, continuou Lídia, puxando um documento oficial, está aqui. Estendeu os papéis para Machim. Laudo médico, grupo sanguíneo de Arkady Petrovich Zarubin, seu pai. E aqui, o do você. Deixou que ele processasse. Biologicamente, é impossível que ele fosse seu progenitor. Eleonora desabou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Os ombros sacudiam em soluços abafados. Georgi era seu verdadeiro pai, disse Lídia, agora só para Machim, a voz suave, quase gentil. Ele enviava dinheiro por anos, através de intermediários, para sustentar você. Arkady morreu sem saber da verdade. Machim seguiu os documentos com os olhos, a pele tão pálida que suas veias azuladas pareciam prestes a estourar. É verdade, mãe? Perguntou, a voz quebrada como vidro. Eleonora levantou o rosto molhado. Foram tempos difíceis, Sinop. Eu e Arkady estávamos em crise. Eu era jovem. Tola. Fechou os olhos. Georgi apareceu quando eu estava frágil. Ou seja, é verdade, repetiu Machim, cada sílaba um golpe. Ele o amava, interrompeu Eleonora, desesperada. Arkady o criou como filho. Nunca deixou transparecer que sabia. Porque ele sabia, completou Lídia, implacável. Os documentos provam, ele fez o teste de paternidade. Escolheu ficar por você, Machim. Por você. Os convidados começaram a se esgueirar para a saída, murmurando desculpas, arrastando crianças confusas. Em minutos, só restaram Lídia, Machim, Eleonora, Natália, petrificada no canto, e os pais de Lídia, trocando olhares alarmados. Por que você não me contou? Machim olhava para a mãe como se a visse pela primeira vez. Anos de mentira. Eu tinha medo que você me odiasse, Eleonora sussurrou, as palavras saindo em pedaços. E eu odeio, respondeu ele, a voz um rosnado surdo. Não entendo como você pôde mentir assim. Virou-se para Lídia. E você? Como pôde armar esse circo no aniversário do nosso filho? Como eu? Lídia riu, um som seco, sem alegria.
Sua mãe acabou de me chamar de vadia na frente de todo mundo. Me humilhou por anos, controlou cada passo meu, e você nunca disse uma palavra. Seu olhar queimava. Hoje ela cruzou a linha. Eu só devolvi o golpe. Machim passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar a cena. Preciso levar Artem. Onde ele está? Levei para o quarto quando a briga começou, disse a mãe de Lídia, adiantando-se. Está brincando com os presentes. Acho melhor nós o levarmos para casa hoje. Obrigado, Irina Mikhailovna, Machim assentiu, grato pela saída. É o melhor. Eleonora, ainda soluçando, levantou-se com esforço. Eu também vou, murmurou. Desculpem pelo estrago. No limiar da porta, virou-se para Lídia, os olhos injetados de ódio e dor. Você vai se arrepender, sibilou. Juro que vai. Quando a porta se fechou, o apartamento mergulhou em um silêncio tão pesado que parecia sólido. Natália tossiu, desconfortável. Acho que eu também vou, gaguejou, abraçando a amiga. Liga se precisar de algo. Os pais de Lídia levaram Artem meia hora depois, deixando para trás uma sala de festa devastada, torta pela metade, embrulhos rasgados, balões murchos espalhados como cadáveres de uma celebração que nunca deveria ter existido. Machim e Lídia ficaram sozinhos no meio do caos. Por quê? Ele perguntou finalmente, olhando para o vazio. Por que hoje? Na frente de todo mundo? E quando seria o momento certo, Machim? Ela retorquiu, exausta. Sua mãe nunca me deu trégua. Nunca me tratou com um mínimo de respeito. Hoje, ela ultrapassou todos os limites. Podíamos ter conversado em particular? Conversamos por 5 anos, Lídia riu, amarga. E nada mudou. Ele balançou a cabeça, como se tentasse sacudir a névoa. Preciso de ar, anunciou, levantando-se. Vou ficar na casa do Denis. Claro, ela concordou. Você precisa de tempo. Quando a porta se fechou, Lídia afundou no sofá e enterrou o rosto nas mãos. O aniversário tinha virado um desastre. Seu casamento pendia por um fio. E ainda assim, no fundo, alívio. Como se um peso de anos tivesse sido arrancado de suas costas. O que vier pela frente, pensou, observando a sala vazia, eu não vou mais me curvar. Os dias seguintes foram um purgatório de silêncio. Machim voltou no dia seguinte, mas trouxe consigo um muro de gelo. Falava o mínimo, saía cedo, voltava tarde, dormia no sofá da sala com a desculpa de não querer acordá-la com seus pesadelos. Artem, de volta ao lar. Sempre impecável agora parecia descuidada, como se as mãos que outrora arrumavam com tanto esmero tivessem perdido a força. Os olhos, antes tão penetrantes e cheios de autoridade, agora brilhavam com uma sombra de incerteza ou seria medo? Machim hesitou por um instante antes de abrir a porta, como se aquele gesto simples exigisse mais coragem do que ele imaginava. Lídia, ao seu lado, respirou fundo, os dedos entrelaçados aos dele em um aperto quase imperceptível, mas que falava mais do que palavras, estamos juntos nisso. Dentro do café, o aroma de café recém-feito misturava-se ao cheiro de bolo de maçã, criando uma ilusão de normalidade que contrastava com a tensão no ar. Eleonora Vladimirovna levantou-se quando eles se aproximaram, e por um segundo, Lídia viu nela não a sogra implacável, mas uma mulher frágil, cujas mãos tremiam levemente ao ajustar a bolsa sobre a mesa. Será que ela também sente o peso de tudo o que foi dito? De tudo o que foi feito? Sentem-se, a voz de Eleonora saía baixa, quase um sussurro, como se ela temesse que qualquer tom mais alto pudesse quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. Machim puxou a cadeira para Lídia antes de se sentar, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ele está escolhendo seu lado, pensou Lídia, e algo dentro dela aqueceu, apesar do frio que ainda persistia entre eles três. Obrigado por terem vindo, começou Eleonora, os dedos brincando com a colher ao lado da xícara intocada. Eu não sabia se vocês veriam. Nós também não sabíamos, respondeu Machim, sem rodeios, mas sem hostilidade. Mas é hora de encerrar esse ciclo. Ou pelo menos tentar. Lídia observava cada movimento, cada sombra que cruzava o rosto da sogra. Será que ela finalmente entende o estrago que causou? A pergunta queimava em sua garganta, mas ela se conteve.
Não era o momento para acusações. Era o momento para ouvi-la, se é que Eleonora tinha algo a dizer que valesse a pena. Eu errei, as palavras saíram como um suspiro, como se tivessem sido presas por décadas atrás de uma porta trancada. Não apenas com vocês, mas comigo mesma. Vivi tanto tempo dentro dessa mentira que acabei acreditando que ela era necessária. Que era melhor assim. Lídia cruzou os braços, instintivamente protegendo-se. Melhor para quem? Você destruiu a confiança do seu filho, disse ela, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que não deixava espaço para desculpas vazias. E quase destruiu nosso casamento. Não são coisas que se consertam com uma desculpe. Eu sei, Eleonora baixou os olhos, e pela primeira vez, Lídia viu lá algo que se assemelhava à vergonha. E não espero que me perdoem agora. Ou jamais. Mas preciso que saibam uma coisa, eu amava seu pai, Machim. Mais do que qualquer coisa. E quando descobri que estava grávida de outro homem, ela engoliu em seco, achei que perderia tudo. Arcaide, a família, o respeito. Então escolhi mentir. E depois, cada dia que passava, a mentira crescia, até que já não soube mais como sair dela. Machim permaneceu em silêncio, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Lídia podia ver a batalha em seus olhos, a dor de um filho traído, o amor por um homem que o criou como próprio, e a raiva pela mulher que o privou da verdade por tanto tempo. E Georgie? Perguntou ele finalmente, o nome saindo como um corte. Ele sabia? Eleonora assentiu, lenta. Ele sabia. E, em sua maneira covarde, tentou compensar. Dinheiro, presentes, mas nunca ousou se aproximar de verdade. Talvez porque, no fundo, também tinha medo. Medo de perder sua família, sua reputação. Ela riu, um som amargo. Somos todos iguais, não somos? Preferimos viver em mentiras do que enfrentar a verdade. E agora? Lídia não pôde evitar. O que você quer, Eleonora Vladimirovna? Que voltemos a ser uma família feliz, como se nada tivesse acontecido. Não, a resposta foi imediata, quase desesperada. Não peço isso. Só peço uma chance. De conhecer meu neto sem interferir. De ver meu filho sem julgar suas escolhas. E, se um dia, se vocês permitirem, de tentar ser melhor do que fui. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o peso de anos de ressentimento e mágoas. Lídia olhou para Machim, esperando que ele tomasse a decisão. Afinal, era sua mãe. Sua dor. Ele respirou fundo, os olhos fixos na mesa, como se ali estivesse escrita a resposta. Vamos com calma, disse por fim. Sem pressa. Sem promessas. Mas, ele levantou o olhar, encontrando de Lídia, buscando aprovação, podemos tentar. Por ar tem. Lídia assentiu, não porque confiasse em Eleonora, mas porque via em Machim algo que não via há muito tempo, esperança. E, talvez, apenas talvez, essa fosse a semente de algo novo. Algo que não apagara o passado, mas que poderia, com tempo, paciência e muito trabalho, construir um futuro diferente. Quando saíram do café, o sol da tarde pintava as ruas com tons dourados, como se o mundo não tivesse testemunhado a batalha que acabará de ocorrer naquela mesa. Machim segurou a mão de Lídia com mais força, e ela soube, sem que ele precisasse dizer, que estavam dando o primeiro passo. Não para trás, não para trancar as feridas, mas para frente. Para algo que, quem sabe, pudesse se chamar paz. A porta do café se abriu com um leve tilintar, e ali, sentada à mesa junto à janela, estava uma mulher cujo orgulho outrora intransponível agora se curvava sob o peso de anos de solidão. Os cabelos, antes impecavelmente presos em coques severos, cediam lugar a um simples rabo de cavalo entremeado por fios brancos. Olá, mãe. Machim inclinou-se e depositou um beijo rápido em sua face, enquanto os dedos dela, finos e trêmulos, apertavam levemente o braço do filho, como se temesse que ele fosse se desvanecer. Boa tarde, Eleonora Vladimirovna, cumprimentou Lídia com um aceno contido, a voz firme, mas não fria. Os olhos da sogra, outrora imperiosos e seguros, agora se ergueram com uma lentidão dolorosa, como se cada piscar custasse um esforço sobre-humano. Havia neles uma sombra de algo que não era apenas tristeza, mas uma dor antiga, enterrada sob camadas de orgulho e negação.
Obrigada por terem vindo, murmurou ela, e a fragilidade em sua voz fez com que Lídia, pela primeira vez, vislumbrasse a mulher por trás da máscara de aço. Sinto muitas saudades, de vocês, de Artenka. Especialmente dele. Ele também pergunta por você, respondeu Machim, acomodando-se à frente dela. Os dedos da mãe estremeceram sobre a xícara de chá ainda intocada. Pergunta por que a vovó não aparece. Um silêncio tenso pairou. Eleonora Vladimirovna ergueu os olhos, e neles brilhava um medo que Lídia nunca lhe vira antes, o medo de ter perdido algo irreparável. O que vocês lhe disseram? A pergunta saiu trêmula, como se ela já soubesse a resposta, mas precisasse ouvi-la para confirmar o pior. Que a vovó está muito ocupada, mas o ama muito, interveio Lídia, cruzando as mãos sobre a mesa. Seu tom não deixava espaço para dúvidas, não era uma desculpa, era uma fronteira. Não envolvemos uma criança em conflitos de adultos. A sogra assentiu, grata, mas seus olhos caíram imediatamente, incapazes de sustentar o olhar direto da nora. O garçom trouxe o chá e os doces, mas o aroma adocicado não conseguia disfarçar o amargor que ainda impregnava o ar. Cada um deles mexia distraidamente nos talheres, como se o simples ato de tocar algo concreto pudesse adiar o inevitável. Eu queria pedir desculpas, finalmente, Eleonora Vladimirovna quebrou o silêncio, os dedos entrelaçados com tanta força que as juntas branqueavam. Aos dois. Por tudo. Machim não se moveu. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma calma expectativa, como se ele já tivesse perdoado, mas precisasse ouvir as palavras para fechar o ciclo. Por quê, exatamente, mãe? Perguntou, fixando-a com um olhar que não era acusador, mas implacável em sua clareza. Pela mentira sobre minha origem? Pelos anos de controle? Pelas vezes em que humilhou minha esposa? Ela estremeceu, como se ele tivesse lhe desferido um golpe físico. Os lábios tremeram antes que conseguisse formar as palavras. Por tudo, sussurrou. Não deveria ter escondido a verdade de você. Foi egoísmo. E com Lídia, um olhar rápido, quase suplicante, na direção da nora, fui injusta. Cruel, até. Por quê? A pergunta de Lídia cortou o ar, baixa, mas cortante. O que eu fiz para merecer isso? Eleonora Vladimirovna balançou a cabeça, como se a resposta fosse um peso demais para carregar. Nada. Não foi você. Foi eu. Sua voz quebrou, e pela primeira vez, Lídia viu lágrimas escorrerem por aquele rosto que sempre lhe parecerá esculpido em granito. Quando Machim te trouxe para casa, vi como ele olhava para você. Com uma devoração, uma entrega que ele nunca teve por mim. E entendi, de repente, que não era mais a mulher mais importante da vida dele. Isso é natural, mãe, a voz de Machim era suave, mas firme. Eu cresci. Encontrei a mulher que amo. Construí minha própria família. Eu sei, ela assentiu, enxugando os olhos com um gesto brusco. Racionalmente, eu entendia. Mas depois que seu pai morreu, a voz falhou novamente, você era tudo que me restava. Meu propósito. E então apareceu Lídia, e você começou a se afastar. Em vez de aceitar, de encontrar meu lugar na vida de vocês, eu lutei. Como se, provando que ela não era boa o suficiente, eu pudesse te trazer de volta. Lídia ouvia, atônita. Em 5 anos, aquela mulher nunca lhe havia dado sequer um vislumbre de vulnerabilidade. E agora, ali estava ela, desmontando-se peça por peça, como um castelo de cartas que finalmente desabava sob o peso de suas próprias mentiras. E então nasceu Artem, continuou Eleonora Vladimirovna, a voz rouca. E transferi para ele minha necessidade de ser necessária. Achava que sabia melhor do que vocês o que era bom para ele. Que poderia ser uma avó melhor do que sua própria mãe. Ela fechou os olhos, como se a vergonha fosse insuportável. Estava errada. Um silêncio pesado se instalou. A confissão pairava no ar, crua e dolorosa. Eu me perdi depois que Arkady morreu, admitiu, finalmente. Esqueci que tinha minha própria vida, meus próprios interesses. Me agarrei a vocês como a um salva-vidas, e no fim, afastei todos. Machim cobriu a mão trêmula da mãe com a sua, não em absolvição, mas em reconhecimento. Não queremos você fora de nossas vidas, mãe. Mas precisamos de limites.
De respeito. Pela primeira vez naquela tarde, Eleonora Vladimirovna olhou diretamente para Lídia, os olhos úmidos, mas sem fugir. Lídia, sua voz era um fio de som, sei que causei muita dor. Não espero perdão. Mas quero que saiba, reconheço meus erros. E se você permitir que eu veja Artem, engoliu em seco, juro respeitar suas decisões como mãe dele. Lídia estudou aquele rosto marcado pelo tempo e pelo remorso. Era sincero. Ou apenas mais uma estratégia, outra máscara? Podia uma pessoa mudar tão profundamente depois de décadas de padrões tóxicos? Precisamos de tempo, disse, finalmente. Não me oponho a que você veja seu neto. Mas nas minhas condições, sem interferências, sem críticas, sem tentar virar Artem ou Machim contra mim. Aceito, respondeu Eleonora Vladimirovna, rápida, como se temesse que a oferta fosse retirada. Qualquer coisa. E mais, acrescentou Lídia, sem ceder 1 milímetro. Machim e eu estamos considerando nos mudarmos para outro bairro. Precisamos de espaço. De uma chance para reconstruir nossa vida familiar sem sombras do passado. O rosto da sogra tremeu, mas ela se conteve. Entendo, murmurou. É sensato. Quando se despediram na porta do café, Eleonora Vladimirovna hesitou, as mãos nervosas brincando com a bolsa. Posso vir na próxima semana? Perguntou, insegura. Só para ver Artenka? Machim olhou para Lídia, deixando a decisão nas mãos dela. Ela demorou, pesando cada palavra, cada risco. Então, assentiu. Quarta-feira, depois das 6. Mas não mais que 1 hora. Ele precisa dormir cedo. Obrigada, a gratidão na voz da sogra era genuína, quase desesperada. Vou contar os dias. No caminho para casa, Machim entrelaçou seus dedos aos de Lídia. Obrigado, sussurrou. Por dar a ela uma chance. Não é por ela, respondeu Lídia, olhando pela janela do carro, onde as luzes da cidade começavam a piscar. É por nós. Por Artem. Ele merece ter uma avó, desde que isso não custe em sua paz. Nunca mais vou falhar com você, prometeu Machim, apertando sua mão. Não vou me calar quando você precisar de mim. Eu sei, ela sorriu, leve, como se um fardo antigo tivesse sido finalmente colocado no chão. Confio em você. Para construir algo novo, é preciso demolir o antigo até seus alicerces. E embora o caminho tivesse sido doloroso, ela não se arrependia de nada. A verdade, por mais amarga que fosse, sempre valia mais que a mentira mais bem tecida. Minutos depois, Machim e Artem voltaram para casa, as faces coradas pela corrida e pelo ar fresco da noite. Mamãe, eu aprendi a andar. Anunciou Artem, atirando-se em seus braços, os olhos brilhando de orgulho. Papai disse que sou o ciclista mais rápido do mundo. É claro que você é, riu Lídia, apertando-o contra si. O mais rápido e o mais corajoso. Machim se aproximou e os envolveu em um abraço, seus lábios roçando o ouvido dela em um sussurro quase imperceptível. Sou o homem mais feliz do mundo. Obrigado por não ter desistido. Por ter lutado por nós. Ela se aninhou contra ele, sentindo o ritmo acelerado de seu coração, como se cada batida ecoasse a mesma gratidão. Nós todos lutamos, respondeu, baixinho. E vencemos. Mais tarde, depois de deitar Artem, ficaram na cozinha, saboreando os raros minutos de silêncio que a noite lhes oferecia. Sabe, Machim quebrou o silêncio, os dedos brincando com a borda da xícara de chá, às vezes penso naquele dia. No aniversário do Artem, há 2 anos. Doía tanto que eu achava que não ia sobreviver. Mas hoje entendo, foi como uma cirurgia. Brutal, necessária. Sem ela, nunca teríamos sarado. Lídia sentiu, revivendo na memória aquele que foram um dos dias mais duros e, paradoxalmente, libertadores de sua vida. Eu tinha medo de que você nunca me perdoasse, confessou, os olhos fixos nas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Por ter escolhido aquele caminho. Eu também tinha medo, admitiu Machim, com um sorriso triste. De que você nunca me perdoasse por anos de silêncio. Por não ter sido o escudo que você merecia. Ficaram calados por um instante, cada um mergulhado em suas próprias reflexões, até que ele falou novamente, desta vez com uma hesitação quase imperceptível.
Minha mãe ligou hoje. Perguntou se poderia levar o Artem no próximo final de semana. Quer levá-lo ao zoológico. Lydia ergueu os olhos, surpresa. E o que você respondeu? Que nós pensaríamos no assunto, disse ele, estudando sua reação. Como você se sente em relação a isso? 2 anos atrás, a resposta teria sido um não categórico, cortante como lâmina. Mas agora, ela respirou fundo, pesando cada palavra. Que leve, decidiu, finalmente. Vai fazer bem ao Artem passar um tempo com a avó. Mas que o traga de volta até às 6 da tarde. Nem um minuto a mais. O alívio no rosto de Machin foi visível. Vou dizer a ela. Acho que vai ficar feliz. Lydia sorriu, embora soubesse que Eleonora Vladimirovna jamais seria sua pessoa favorita, jamais ocuparia o lugar de mãe que ela tanto desejara um dia ter. Mas por Artem, por Machin, por sua própria paz, estava disposta a manter uma trégua civilizada. Em 2 anos, haviam aprendido muito. A dizer a verdade, mesmo quando ela queimava como ácido. A traçar limites e respeitar os dos outros. A perdoar sem esquecer, mas soltar o peso do passado como um balão que finalmente ganha o céu. E, acima de tudo, haviam aprendido a ser uma família de verdade, não perfeita, com suas rachaduras e tempestades, mas sólida, construída sobre alicerces de amor e respeito mútuo. Eu te amo, murmurou Machin, apertando sua mão sobre a mesa. Eu também te amo, respondeu Lydia, sentindo o coração transbordar de um calor que já não tinha mais medo de nomear. Lá fora, o pôr do sol ardia em tons de ouro e rosa, pintando o céu como uma promessa. À frente, ainda haveria provações, alegrias, vitórias e derrotas. Mas agora sabiam que, juntos, superariam tudo. Porque a verdade, por mais dura que fosse, sempre valeria mais que a mentira mais doce. E o amor verdadeiro? Esse era capaz de sobreviver até a pior das tempestades.